Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação: Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o programa Conversa Fraterna e com muita alegria que nós participamos dele, não é? Porque é um momento de troca de energias, não é? Salutares, de conhecimento e, por que não dizer, de aproximação de corações também. Sobretudo, né? Então nós vamos ler uma mensagem de harmonização do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico, e é a mensagem de número 152, intitulada Descansar. E Emmanuel interpreta um versículo do Novo Testamento. E o dessa mensagem consta de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E a interpretação de Emmanuel. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão, exortando: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. É o nosso querido Emmanuel, sempre objetivo, sempre contundente nas suas afirmações, né? E muitas vezes até a gente acha que ele, digamos assim, é muito, vamos repetir a palavra, contundente mesmo nas suas falas,
no propósito de nos fazer despertar, não é, para as nossas necessidades evolutivas. E isso é muito bom, porque normalmente nós estamos como que adormecidos, não é, em muitas ocasiões, ou arranjando pretextos no sentido de nos de justificar, não é, a nossa acomodação, a nossa zona de conforto, não é, e permanecer ali estacionado. E Emmanuel vem nos dar uma sacudidela, porque a evolução não permite isso, né? E quanto mais tempo a gente permanecer nesse estágio de letargia, mais a gente posterga a felicidade, não é? Que é essa, em última análise, a nossa finalidade, não é? Aqui de amarmos e sermos felizes através do exercício do amor. Ele diz aqui, olha, por isso muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Então o repouso é necessário, mas na medida certa. Além disso, ele é prejudicial, né? Porque nos possibilita a mente vazia e o estímulo mesmo, não é, ao descaso, à indolência, enfim, a tudo que não é salutar. Bem, vamos então iniciar o nosso programa, agradecendo a todos vocês pela audiência, e vamos vibrar para que o nosso encontro seja um encontro feliz, de aprendizado, né? E lembrando que você pode participar de uma forma assim direta, dando a sua contribuição para que o programa seja enriquecedor e atinja a sua finalidade, não é? Que é de esclarecimento para todos nós. E você pode contribuir com as suas afirmações, as suas considerações, as suas críticas, os seus comentários de um modo geral. O nosso boa noite ao Márcio Eduardo. Hoje, em se tratando da primeira quinta-feira do mês, nós reservamos esse dia de uma forma especial para termos aqui dois convidados também especiais, não é? E nós estamos conversando, trocando ideias, refletindo sobre o livro A Caminho da Luz. O nosso querido amigo Wallace de Bauman e o nosso querido professor Reinaldo Sarmento. Nosso boa noite a vocês, e é com grande satisfação que nos encontramos. Eu acredito que essa satisfação também seja comungada por vocês, não é? Porque é um momento assim, é um tipo, digamos assim, um mini banquete espiritual, né? Esses encontros são muito bons porque eles trazem para nós energias muito positivas, renovadoras e estimuladoras no nosso comprometimento com a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho de Jesus. Então, professor Reinaldo, o nosso boa noite em particular e as suas palavras assim iniciais. Boa noite, queridos ouvintes.
É um grande prazer, mais uma vez, estarmos juntos a vocês, aos nossos queridos amigos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Leones. Boa noite, meu caro Wallace. E eu reitero as palavras do amigo em dizer que trazer reflexões de um espírito tão evoluído, que tanto tem contribuído para a evolução da espiritualidade no Brasil em particular e no mundo, é sempre agradável. Então estamos abertos para um início de noite e claro que eu tenho a certeza que tudo se desenrolará da melhor maneira possível. E o nosso querido Wallace. Boa noite a todos, amigos que acompanham aí o serviço iluminativo que a Web Rádio Brasil Espírita presta a todos nós. A Leones, endereço também minha gratidão ao nosso querido Enaldo, Márcio. É uma grata satisfação estar aqui com vocês em meio a essa noite maravilhosa de trabalho que a gente vai buscar aqui obter desse livro, A Caminho da Luz. Acho que a nossa meta é a luz, então um livro que fala, já tem um tema como esse, A Caminho da Luz, e com tanta coisa que está lá contida, a gente tem a oportunidade de estudar nessas épocas, nós somos gratos a Deus. Então, eu acho que vai ser bem produtivo, vai trazer muito esclarecimento para nós já, esse restart aí do livro, por assim dizer, né? Então vamos lá. Nós já estamos, se não me falha a memória, no terceiro programa, né? Objetivando a obra em si. E nas ocasiões anteriores nós falamos sobre dois personagens importantes nessa obra, que é o Chico como o intermediário, como o instrumento, não é? Dando a sua colaboração valiosa na psicografia do livro, e o nosso querido Emmanuel, que é um ser que conseguiu atingir um nível, digamos assim, avançado de conhecimento acerca das nossas necessidades evolutivas, passando pela história do cristianismo, né? Vimos algumas das suas reencarnações, as quais foram lhe possibilitando um compromisso maior com essa mensagem de Jesus, né? E de forma que só agora efetivamente nós estamos a iniciar a obra, não é? A leitura e a interpretação, o desbravar, né, dessa obra. E a introdução, ela já começa de uma forma muito, muito boa, lúcida, e traz assim, nos situa em relação ao que nós iremos aqui encontrar. E Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criaturas de um mundo novo. E é natural que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Ele se refere aqui a essa fase que nós estamos vivendo. O livro foi psicografado em 1938, né? E a gente vendo, à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos dos nossos benfeitores, saindo aqui da planície e nos colocando um pouco acima dessa realidade tangível do ponto de vista material,
e observando o universo da sua forma mais ampla, a gente percebe o quanto essa luta evolutiva ela é árdua, não é? E constante, não é? E todos os seres estão submetidos a ela, passando por dificuldades, por lutas, às vezes pessoais, íntimas, outras vezes coletivas. E Emmanuel aqui se refere a esses momentos, não é? Ele faz referência, inclusive, ao século XX, que o livro foi psicografado no início do século XX, né, no ano de 38, como um ano como um século em que nós teríamos, assim, passaríamos por testes mais sérios, não é? Porque, na verdade, nós estamos desde sempre, passando por lutas renhidas, não é? Lutas no contexto geral da humanidade, lutas assim muito árduas, não é? De muita dificuldade nossa, e a gente vê o quanto nós somos ainda tão atrasados, não é? Ainda estamos no princípio dessa nossa caminhada evolutiva, não é, professor Hinaldo? Embora muitas vezes a gente acha que já caminhamos bastante e já saímos do ponto zero, mas ainda há muita coisa para se percorrer, né? Muita coisa, muitas conquistas do ponto de vista íntimo a serem feitas, tanto da inteligência quanto dos valores do espírito, né? E nós estamos percorrendo então esse caminho, e essa luta que se tornou mais árdua ultimamente, ela vislumbra um futuro mais próximo para nós, um futuro melhor, não é? Que no meio espírita e em outras correntes filosóficas se fala muito na nossa entrada nesse mundo de regeneração, não é? De transformações, assim, que nos conduzirão a uma situação de mais humanidade, de mais amor, né, entre nós, menos ódio. Em Wallace. Eu destaco aqui nessa introdução, já bem no início mesmo, como você leu, acho que até você riscou também ali, né? O senhor Reinaldo, eu acredito que também prestou atenção nessa parte aí, quando ele já falava da questão do século XX, já se anunciarem, né, essas transições aí, penosas transições, e falava das armas, falou das armas aí, as forças espirituais se reunindo para essa grande reconstrução do porvir. O que eu acho curioso, já nesse primeirinho parágrafo aí, é que o processo de transição é um processo constante, né? E Emmanuel aqui nessa introdução ele já mostrou que a obra ela vai falar sobre todos os processos de transições, e enalteceu essa aqui. Esse que o século XX se avizinhava ali, e já se avizinhava, não, já estava dentro do século XX quando essa obra veio à tona, né? E nós já estamos no XXI, então já estamos num século à frente, em meio ainda a um processo de transição, um processo cíclico do qual nós estamos vivendo, mas o que essa obra vai nos mostrar é que existiram vários processos de transições ao longo da história do planeta, e em todos eles foram ciclos que foram se iniciando, depois se terminando, dando o final de cada ciclo, e depois as raças evoluindo de alguma forma consciencialmente e também organicamente. Houve um processo de evolução no contexto geral, e eu acho que o que ele deixou claro já, uma advertência aí, é que as forças espirituais estariam sempre reunidas atuando. Então, em todo o processo, até uma dica que ele já, como é uma introdução, é uma dica que ele traz para nós, que em todos os processos de transições dos quais o planeta sofreu,
a espiritualidade esteve sempre presente, intercedendo. Então a gente não acha que que as coisas estão acontecendo ao léu de jeito nenhum. Está tudo em perfeita consonância com a evolução do universo. Exatamente. Nós estamos num contexto, o planeta Terra, né? É até muito a gente comparar o planeta Terra com um grão de areia no oceano. Eu acho que é exagero, porque é bem menos do que isso. Carl Sagan disse que existem mais estrelas no céu do que grão de areia no planeta Terra, né? Pois por aí a gente tira. Então, mas nós não estamos isolados e nem jogados à mercê dos fatos aleatórios, né? Nós estamos submetidos à leis espirituais maiores, a leis divinas, que regem todo esse contexto, né? Nosso processo evolutivo, ele não se dá por acaso. Existe uma fatalidade nas nossas vidas, que é a gente atingir a evolução, né? A perfeição relativa, né? Um estado íntimo de plenitude, de completude, de aproximação e de vivência das leis divinas, não é, Inaldo? A primeira vez que eu li esse livro, me veio as seguintes reflexões. A primeira é que tudo se passa tentando entender o porquê da obra ter sido lançada. Tudo se passa como que Emmanuel estivesse sentado diante de um grande telão e, do ponto de vista espiritual, por esse telão, estivesse sendo mostrado a ele como as evoluções diferentes se deram nas diferentes épocas com as diferentes civilizações. Então, o livro começa magistralmente pelo título, A Caminho da Luz. O título já mostra a capacidade de síntese desse espírito tão elevado. A Caminho da Luz, mostrando como, nas diferentes civilizações pelas quais passamos, como se deu essa evolução nas principais. Era impossível citar todas. Então, Emmanuel relata que ele não tem o interesse na obra de estudar em detalhes as lições que foram apresentadas pelos grandes missionários, mas sim andar à margem das lições que os missionários trouxeram, mas introduzindo e comparando com o Evangelho de Jesus. Então, a obra em si, ela também, agora não apenas o título, de uma forma muito rica, ela é escrita em apenas 200 páginas. É incrível como esse espírito tem essa capacidade de síntese, né? Um poder de síntese que nós não podemos. E isso é demonstrado em todas as obras que ele faz. Ele começa nesse livro na gênese planetária. Passa então pelas raças adâmicas, vem naquelas épocas mais remotas, buscando civilizações das mais importantes, passa pela civilização egípcia, vai até a Índia, vai à China milenar. Depois de passar por várias dessas importantes civilizações, ele chega ao cristianismo. Passa à margem, porque o interesse dele não é a discussão profunda sobre aquela passagem daquele filme que ele está vendo. E então ele mergulha à margem, novamente, na Idade Média, passando pelo renascentismo, analisando a evolução, a todo tempo a evolução como estava acontecendo. E então chega ao século XIX, com o advento do Espiritismo, e aí mostra todo, em poucas palavras também, mas sempre
de uma maneira sucinta o extremamente necessário. É como que ele dissesse e não precisasse fazer mais pergunta nenhuma. E então a característica principal da obra consiste em situar o Evangelho de Jesus dentro dessas diferentes épocas da evolução que nós passamos. E então ele chega no século XX e mostra o seguinte, que em todos esses períodos citados, desde a Gênese planetária, uma coisa é verificada: a misericórdia divina atuando durante todos os períodos, mostrando a bondade infinita de um Deus para com a criação dele e, em particular, para com os seus filhos, que caminham nesse processo evolutivo. E assim está feita uma síntese pobre dessa obra que nós estamos iniciando no dia de hoje. Esse primeiro parágrafo, em particular, já agora na introdução, ele fala então, como vocês colocaram, no século XX. Mas isso apenas como parte da introdução, mas na verdade, logo em seguida, ele vai analisar as civilizações que nós citamos rapidamente, uma a uma. Ô Leandro, eu queria pegar um adendo aqui de um gancho do Senado, que ele falou de uma riqueza, esse material, né, que a gente fica às vezes até de boca aberta, sem saber o que falar, porque Emmanuel ele deixou um negócio tão bem sintetizado, como disse o Reinaldo aí, que a gente tenta entender uma coisa ou outra ali, mas praticamente está implícito lá. O Emmanuel deixou uma coisa tão perfeita para nós compreendermos a evolução do planeta, que a gente só coloca um ponto ou outro aqui para facilitar o nosso entendimento, não é nem para querer aqui um preciosismo contestar ou acrescentar algo dele. Mas eu já no início do conto desse livro, né, de toda a história do planeta, que ele vai falar das raças, eu achei a gente vai ver isso aí. Eu queria só dar uma pitadinha aí para a turma que está ouvindo ficar curiosa mesmo, para acompanhar e também estudar essa obra assim que possível, que ele vai mostrar a evolução consciencial também ali, em poucas palavras, nas raças, como falou o senador da raça andâmica lá, no despertar da consciência, lá no Pitecampo dos Erectos. Ele vai falar sobre isso também de forma bem sucinta, para não agredir a seleção natural de Darwin, mas ele só complementa, certo? Isso aí, e deixa aquele quê do mais para frente um pouco, ele deixa o quê do elo perdido sobre a luz da nossa interpretação espiritual, que é bem interessante também isso. E contextualizando, a gente vai compreender onde é que se encaixa isso, a migração dos espíritos que vieram, a raça que eles animaram e a evolução intelecto-moral mais tarde, que eles também auxiliaram aos espíritos que estavam aqui. Muito interessante, a gente vai gostar desse estudo. Eu gostei muito da colocação, porque o ponto fundamental de Emmanuel é verificar como a fé evoluiu durante todo esse tempo. Verdade. E como a importância dela na ascendência espiritual que nós tivemos em épocas diferentes. Perfeitamente. Ele resume assim: minha única intenção aqui é ver como a fé evoluiu, trazendo em paralelo a evolução espiritual nas diferentes civilizações, sempre citando humildemente a misericórdia divina atuando através de um sopro divino, dando direções que nós não imaginamos, mas que está sempre presente. No antilóquio, né, que antecede ao prefácio, ele diz assim, definindo a proposta da obra, ele diz, no segundo parágrafo: não deverá ser este um trabalho histórico,
A nossa história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Veja só que maravilha. Ele define aqui com clareza o objetivo que da foi obra, né? Agora, né? É. O livro do irmão, aí ele prossegue, o livro do irmão Humberto de Campos, né? Que é esse livro. Aliás, ele faz referência aqui ao Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O livro do irmão Humberto de Campos foi a revelação da missão coletiva de um país. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Uma coisa que assim sempre está presente no meu pensamento e eu acho que isso me ajuda muito, é essa percepção da transitoriedade de tudo, não é? De que nós estamos caminhando para uma realidade maior e que tudo isso é regido por leis de amor, que tem um propósito, não é? De nos encaminhar a Deus. É como nos dizem os espíritos, não é que nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos um destino que é a perfeição. Estamos então fazendo essa caminhada, quer tenhamos consciência disso ou não. E aqui o nosso querido Emmanuel, ele faz uma espécie de retrospectiva de toda esse processo de evolução nossa, né? De forma particular, aqui nossa, do planeta Terra. Que é bom sempre a gente lembrar de que nós somos uma pequena parcela da humanidade universal, não é? Somos uma partículazinha bem minúscula. Outro ponto bastante interessante da obra, que nós vamos verificar durante a evolução dela, é que, em verdade, foram enviados nas diferentes civilizações missionários dos mais diversos. Todos eles evoluíram, trouxeram uma evolução já inata, evolução essa que influiu na época que eles viveram, mas tem um ponto marcante. O ponto marcante é que, apesar de todos eles terem contribuído imensamente, eles não eram um espírito da elevação de Jesus. E então, quando aparece esse espírito sublime que nos visitou, a importância e a comparação do evangelho deixado por ele com o que os missionários deixaram cria uma distância extremamente grande. Eu sempre sinto como que nós não temos ainda uma ideia perfeita da grandeza espiritual de Jesus. Não dá para alcançar. Quando nós começamos a estudar a doutrina, a gente não tem essa ideia pelo fato de não conhecer a mesma. Quando nós conhecemos a doutrina e vamos estudando ela no dia a dia, quanto mais a gente estuda, a gente vê que aumenta a distância entre a gente e esse espírito. Lembremos que os espíritos que passaram, que foram missionários, não eram espíritos puros. Eram espíritos elevados, mas não espíritos puros. Entretanto, na escala que Kardec deixou
para a gente, os espíritos puros estão com uma classificação mais alta. Entretanto, nós vemos na espiritualidade que existe uma outra classificação, uma outra escada, formada de degraus diferentes, quando os espíritos atingem o grau de espírito puro. Essa escada, após ser percorrida pelos espíritos puros, no último degrau, quando é atingido, ele passa a ser um Cristo. O Espírito que nos visitou foi o único que recebeu Jesus Cristo. Ele era e pertence à classe dos Cristos, que são uma pleiade de espíritos responsáveis, escolhidos a dedos para gerir as leis divinas no universo que nós vivemos. Em particular, o nosso amado Mestre de amor, Jesus Cristo, foi o grande responsável, auxiliado por uma pleiade imensa de espíritos. Por isso ele é o governador espiritual do nosso planeta, para criar o planeta Terra. Meu irmão Wallace pediu aí uma... Não, era só para pegar um parêntese. A gente não tem condições de compreender a escala evolutiva dos espíritos de forma alguma, porque quando os espíritos falaram isso no livro dos Espíritos para nós, quando questionado Allan Kardec sobre a gradação dos espíritos, eles falaram de acordo com a nossa condição intelecto, moral de entendimento. Não tem condições. Atual, a nossa condição atual. A gente não pode dizer, quando chegar em tal estágio eu vou... Não tem como. Eu particularmente acredito que a evolução consciencial, que é a evolução espiritual, por assim dizer, ela é infinita. O universo, a gente não tem como mensurar o tamanho do universo. E aí? Então vamos ficar por aqui, né? Até onde a gente entende. É importante a gente ter em mente essa realidade, essa condição de que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Nossa referência. Né? Nossa referência. E que foi ele quem criou o planeta, não que ele seja Deus, não é? Mas dada o seu estágio de evolução, né, a sua condição de espírito crístico, o seu conhecimento e a vivência profunda das leis divinas, isso permite a eles, assim como outros espíritos crísticos, assumirem responsabilidades maiores no âmbito da transformação do universo. Jesus está aqui, esteve e está e permanece com essa incumbência em relação à Terra, desde os primórdios, não é? Desde o surgimento do nosso planeta. Jesus já era o coordenador de todo esse processo de evolução, até o processo de evolução geológica também, né? Como os espíritos nos dizem. E além disso, ele tem uma missão que eu acredito que seja até mais difícil do que ter criado a Terra, né? Que é a nossa salvação, ou seja, a condução nossa dos espíritos que estão ligados à atmosfera psíquica da Terra, né? Essa missão de nos conduzir ao Pai, sem deixar que nenhuma ovelha seja perdida. Então essa missão é dificílima, porque nós somos teimosos, né? Dada a nossa condição ainda de inferioridade, como até a mensagem lida do próprio Emmanuel fazia referência à nossa acomodação, né? Ao nosso descomprometimento, até motivado pela ignorância, com os propósitos evolutivos, né? Para os quais nós fomos criados e estamos submetidos a eles, né? Então é difícil, né? Para nós, né? É um trabalho hercúleo esse.
E essa é a razão pelo fato dessa grandeza espiritual de Jesus, que Emmanuel verifica e faz o comparativo do Evangelho deixado por ele com os demais ensinamentos que as civilizações tiveram. Mas nós estamos aqui exatamente fazendo uma viagem aérea, dando uma ideia para os nossos queridos ouvintes de como o livro caminha a caminho da luz. Exatamente. E os que antecederam a Jesus desde as épocas mais remotas aqui no nosso planeta eram mensageiros de Jesus, né? Eram prepostos, eram espíritos enviados, espíritos superiores, mas não crísticos, né? Porque pelo que os espíritos nos dizem, só Jesus era o espírito crístico que esteve aqui conosco e permanece, né? De alguma forma. E então todos esses outros que o antecederam, trazendo-nos lições, exemplos, como Buda, como Moisés, né, que teve uma missão muito importante, como Sócrates, como outros mais recentes na história, que vieram trazer uma contribuição valiosa para a nossa evolução, não só no campo da espiritualidade, né? Mas também no campo da ciência, das artes, né? Então esses espíritos eram prepostos de Jesus. Perfeitamente. Né? Você fez uma citação a respeito do Cristo, bem interessante, e eu me recordei, até peguei a citação aqui bíblica, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5-8, quando ele fala lá aos judeus a respeito de Abraão, quando ele diz que antes que Abraão fosse, eu sou. Né? Ou eu era, conforme a tradução bíblica. E como Abraão era o símbolo do monoteísmo, né? O símbolo dos judeus também, como entendimento monoteístico, eles primavam como Abraão tendo sido o precursor de todo o conhecimento que levava a Deus, né? E Jesus deixou claro que antes que tudo isso fosse, ele já era. A gente faz uma referência parafraseando a mensagem do Cristo, dizendo bem assim: antes que a terra fosse, eu era ou eu sou, né? Jesus, porque antes que tudo existisse como a gente entende, Jesus já existia. Então ele deixou claro isso na Bíblia, mostrando a evolução consciencial, a evolução espiritual. E a gente ainda fica às vezes até batendo cabeça: e o Cristo, como é que pode isso tudo? E como é que Jesus pode fazer aquilo, aquelas coisas? Evolução. Então esse livro fala sobre evolução, e nós vamos aqui entender, não em miúdos, porque Emmanuel ele é sintético, né? Tem aquela síntese bem proteica, se a gente pudesse utilizar esse vocábulo, que vai nos trazer proteínas educativas para o conhecimento aí, que a gente vai possibilitar a nossa evolução consciencial também. Um outro ponto também da obra interessante é o fato que ela, em vários locais diferentes, ela tenta elucidar esse avanço da ciência inicialmente e a fé na perseguição de tentar explicar para a ciência a espiritualidade que ainda hoje não é aceita. Mas essa não é disputa, né? Esses avanços em épocas diferentes também vai ser muito analisado pelo livro, como é que a fé e a ciência se desenvolveram nas civilizações que se passaram. Então a gente está fazendo uma verdadeira árvore do livro por cima, sem entrar nos detalhes. Mas acerca de Jesus, o Emmanuel diz aqui textualmente: é ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio,
um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Veja, coisa linda, né? Mas voltando ao que a gente comentou ainda há pouco, eu queria que vocês me auxiliassem nessa compreensão assim que eu tenho. Nós sabemos que Jesus foi criado como nós, simples e ignorante. Exato, não é? E que ele evoluiu, passou pelo processo que nós passamos no passado e estamos passando agora. Aconteceu isso com ele noutras instâncias espirituais, né? Que em mundos que já nem existem mais, né? Na época da criação do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, esses mundos em que Jesus evoluiu já não existiam mais, né? Sua matéria já voltou ao universo, né? E ajudou na composição de outros planetas. De outros, dando origem a novas moradas. Exatamente. Então isso é maravilhoso, esse entendimento. E eu entendo o que eu queria, assim, que vocês refletissem comigo, sobre esse processo de envolvimento que todos nós, cada um de nós, pessoalmente tem com a transformação do mundo, inicialmente do planeta Terra, entendendo o mundo como planeta Terra, mas do universo como um todo. Então, Deus criou o universo, deu digamos assim, deu deu um pontapé inicial nele, né? E através das suas leis, nos utilizando como instrumentos, ele vai promovendo a evolução do universo, né? Então, nós, individualmente, ainda aqui, nessa condição ainda tão rudimentar, nós já contribuímos com isso, mesmo sem ter consciência. Quando nós criamos os nossos filhos, educamos para o bem, quando fazemos alguma coisa pelo bem comum, quando tratamos da nossa própria transformação, da nossa evolução, que talvez essa seja a nossa principal missão aqui, não é? Então, tudo isso a gente faz ainda, e outras coisas mais no campo da ciência, que são coisas assim muito pequenas e proporcionais à nossa evolução espiritual. Agora, um espírito como Jesus já tem incumbências nesse contexto universal muito, mas muito maiores do que essas, né? A ponto de ser designado a ele, pelas leis, né, a incumbência de gerir mundos, veja só, de criar até. Não é que ele seja Deus, é que ele atuou em nome dessas leis universais, amorosas e sábias, né? É como se fosse assim, você é o dono de uma grande empresa, uma multinacional, e você diz a seu Reinaldo: olha, você vai montar uma fábrica lá no Brasil, monte, cuide, depois eu vou lá olhar como é que tá. É com você e a sorte. Então ele já confia, já sabe quem é o espírito que está ali tomando de conta. Entendi. E um fato curioso de tudo isso, né? Ele é um gestor de mundos, vamos ali, né? Usando esse termo bem conhecido, gestor. Uma senhora chegou para mim certo dia e disse bem assim, perguntou, né? Meu filho, eu estava passando por uma aflição, como é que pode Jesus ouvir minha aflição? Não tem bilhões de pessoas nesse mundo. Espírita, ela disse, é interessante seu questionamento. Eu disse, olha, existe um automatismo no universo. Ela disse, é mesmo? Eu disse, existe. Emmanuel fala sobre isso em outras palavras, em várias de suas obras. Mas imagine que isso tudo é um esboço que a gente está aqui só tentando entender. Preste atenção. Se você tem uma determinada conta de e-mail, você vai lá
e ativa coisas no seu e-mail. Em dados momentos, esse e-mail vai te avisar que você chegou, que chegou uma correspondência para você virtual. Se você cadastrar esse e-mail num determinado sistema que você tenha de segurança na sua casa, você vai receber um e-mail ou um aviso que está tendo algum problema de segurança na sua casa. Ou seja, isso é um automatismo virtual. Se o homem foi capaz de criar isso é um esboço imperfeito do que existe no universo. Existe um automatismo no universo que tudo está perfeitamente encadeado. Agora, claro, Jesus não vai ficar tomando de conta de um e de outro, não, assim não. Ele distribui tarefas. Para se chegar a ele, aí pode sim haver um pulo, né? Pularam as instâncias de acordo com cada comprometimento. Você está precisado, você tem muita fé, foi direto ao Cristo, ele ouviu tua fé e ele vem lá te socorrer. Mas existem muitos servidores para se chegar ao Cristo que vão interceder sempre. É como se fosse, você tem lá sua máquina virtual, mas para se chegar ao servidor, que é o chefão de tudo lá, existisse um grande caminho, mas ele está vendo tudo, né? Então é perfeito. O homem conseguiu fazer uma cópia imperfeita ainda, por mais que seja a tecnologia maravilhosa e facilita a vida de muita gente. Ela é um esboço imperfeito do automatismo no universo. Então Jesus, ele é um gestor que toma de conta de tudo isso. Ele está sempre no planeta Terra. Ele está sempre atento a tudo, mas existem diversos gerentes, né, subgerentes, por aí vai. Lá na Gênesis, o Kardec esclarece essa questão, dizendo que nós não precisamos chegar a Deus, porque Deus está dentro da gente. E então ele mostra, lá no capítulo de fluidos, que quando ele cria o plasma divino, é como que nós estivéssemos dentro de um grande mar que está ao redor da gente. E esse mar não é um mar simples de fluidos, é um mar que tem dentro dele a inteligência divina. É o hálito de Deus, né? Que é o hálito de Deus. E então você imagine esse ar entrando em você, porque você o respira. E é por isso que dizem na expressão popular, né? Deus vive no nosso templo mais íntimo, que é o templo do nosso coração. É assim que funcionam as coisas, mais ou menos, né? Que a gente não tem como entender tudo ainda. Nós estamos muito distantes dessa compreensão, né? Da gente mergulhar nesse amor, nessa inteligência de Deus. A gente diz assim, Deus é perfeito. Eu acho tão interessante isso. Porque é muito bom, porque já traduz um início de uma compreensão nossa. Mas o que é ser perfeito? A gente não sabe o que é isso. A gente nunca experimentou isso, não vivenciou, a gente não tem parâmetros, referências. É como que a perfeição, sim, a gente não consegue entender ela no estado absoluto. A gente só consegue entender ela no estado que nós nos encontramos. É relativo. Ela é relativa enquanto a gente está evoluindo. Só quem tem ideia da perfeição que você está falando, a perfeição real de Deus, talvez seja Ele próprio. Talvez seja Ele próprio. Ou Ele próprio, né? Ele Porque próprio. Até os espíritos... Nós não conseguimos. A nossa distância é obscurecida demais no estágio atual que nós estamos. Imagina a névoa que tem em torno da gente em relação a esse amor infinito, a esse ser de bondade infinita. Olha as obras de Deus. Quando você olha as obras de Deus, o que é que caracteriza as obras divinas? Onde você sente que Ele existe. Beleza, diversidade e harmonia. Tudo aquilo que você observar em torno de você, que tiver uma beleza tão grande quanto você possa imaginar, que obedeça à diversidade e tenha harmonia com o universo. O homem é incapaz de criar isso. Perfeito. O homem é capaz de criar um
relógio extremamente importante. Um avião supersônico que nos eleva de uma cidade para outra. Mas será que nós podemos criar animais, insetos? Vejamos a abelha. As abelhas provam a divindade. Os únicos objetos que podem ser combinados na natureza, um a um, são os triângulos equiláteros, os quadrados e os hexágonos regulares. As abelhas fazem a sua colmeia em hexágonos regulares. Por quê? Perfeitamente simétricos, né? Primeiro pela simetria, segundo pela ventilação, terceiro porque o espaço físico maior é aproveitado, e hoje os homens tentam copiar as colmeias das abelhas para usar nas naves espaciais que está levando a gente para os outros planetas. O mel que a abelha dá consegue fabricar 92 produtos medicinais. Você consegue, ao descrever isso aí, sentir a existência de um ser divino. Eu iria mais além disso daí, o Reinaldo. Eu acho que nós seremos capazes no futuro de fazer abelhas. Nessa condição nossa, não. Mas nós atingiremos como Jesus, e eu acredito até, sem nenhum demérito para ele, que existe uma escala também nessa outra dimensão, já que Deus é o limite e todos nós estamos ascendendo para ele. Então eu acredito que no mundo crístico também haja uma certa gradação, não é? Então, com essas responsabilidades que Jesus assumiu diante das suas conquistas evolutivas, ele não criou as condições de vida aqui, não é? Em obediência, utilizando as leis divinas. O próprio Jesus disse: vós sois capazes de fazer isso e muito mais. Claro que nesse nosso estágio evolutivo, não, né? Mas nós seremos co-criadores do universo. Aliás, já somos, né? Fazendo tarefas assim tão singelas, tão pequenas, né? Construindo, colocando um tijolinho numa parede. Nós já estamos contribuindo para isso, não é? Nós nunca seremos capazes de criar a gravidade. Nunca seremos capazes de criar nenhuma das leis naturais. Por quê? Não, criar leis naturais. Nós nunca seremos capazes de criar um Leones único. Mas nós seremos capazes de manipular. Aí é diferente. Aí é fruto do nosso atraso espiritual. Isso, perfeitamente. Nós seremos capazes de manipular. Hoje, a gravidade ela é imanipulável ainda, né? Mas ela pode ser anulada. Já está, né? Conseguindo anular, você bem colocado. Anula isso que eu ia dizer. A gravidade. Isso, perfeitamente. Então, a gente já consegue algumas coisas. Mas eu modificar geneticamente as plantas. Sim, né? já ser feito. Os animais. O japonês fez uma melancia quadrada, pô. Por que o japonês? Então é o seguinte, eu me recordo do livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi, que é bem interessante essa obra. Ele teve até um encontro bem interessante também dele com Chico Xavier, que saíram notícias maravilhosas ali da espiritualidade. E nesse livro ele fala que Deus, ele sendo absoluto, nós somos os relativos, como estava até falando aqui, né? E a função primordial do relativo, que somos nós, é expressar palidamente, segundo ele, as belezas do absoluto, que é Deus. Então a gente tem essa função nessa visão, a visão ubaldiana, né? Pietro Ubaldi. Mas que eu acredito que nós, sendo esses relativos, a gente vai sim conseguir expressar
mesmo que palidamente, as belezas do absoluto que é Deus. E a gente já consegue fazer de alguma forma. Mas a evolução, ela é muito complexa de se compreender quando se fala daqui para frente. Daqui para trás a gente tem esse livro para ajudar. Então é difícil a gente dizer essa daqui para frente. Né? O Kardec viveu com ela intimamente. E no Livro dos Espíritos ela está respondida. Como é que nós temos a certeza da existência de Deus? Essa é a pergunta. A resposta dos Espíritos, do Espírito da Verdade e de sua pleiade, foi muito tranquila, observando as leis da natureza. Observe a grandeza do que está em torno de você. Você sente a presença divina. É um passo muito distante. Sim. A gente tentar imaginar qualquer possibilidade, quer dizer, dessa... É natural isso, não é que a gente tenha natural. Um certo receio de dar uns voos assim tão ousados. Leones, Deus deixou várias dicas. Várias dicas. A gente lembra aí da razão áurea de Fibonacci. Tá lá. O cálculo perfeito, a simetria, que é exemplo dos caracóis. Você observa certas plantas, elas têm aquele mesmo formato de as galáxias. Obedecem também a essas aquela ordem. Proporções, né? Isso, a razão áurea são proporções perfeitas, né? Que você vê lá, praticamente aqueles espirais perfeitos. Recentemente eu compartilhei numa rede social chamada Instagram, que muitas pessoas conhecem e também tem lá, uma foto do F-Science, que é uma rede social, tem no Instagram também, é norte-americana, e trabalha com a NASA. Eles tiraram uma foto perfeita, nítida do planeta Saturno, no polo norte de Saturno, e lá existe um furacão, que a gente só pode usar esse termo aqui, que a gente não conhece o que significa aquilo, nem a ciência ainda sabe taxar, mas de forma hexagonal, perfeitas suas linhas. E ele é constante, esse furacão, no polo norte do planeta Saturno. Então são pistas de que existe uma perfeição na criação e uma administração universal de tudo isso, que são as leis que quem criou só pode ter sido Deus. São regidas por essas leis. Perfeitamente. Né? Então a gente está aquém ainda de compreendê-las, mas a gente pode suscitar dentro das dúvidas algumas teses, né? O meu avô, de saudosa memória, quando o homem foi à Lua, ele disse que aquilo era um absurdo. Isso é uma ousadia. O homem pisar numa, como era que ele dizia, numa coisa sagrada. Isso é mentira, isso é montagem, é coisa que não existe. Não é? São Jorge estava lá, né? Pois é. Cultura, né? Então, é natural isso que a gente, até por uma questão de respeito e de entendimento das nossas limitações tão profundas, né? São questões que a gente está muito longe ainda de compreender. Né? Outro ponto, logo no início da obra, que o Emmanuel chama a atenção, é sobre a misericórdia, né? Que eu falei. Tem até essa frase aqui, quando ele diz: um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse turvelinho maravilhoso. Se você imaginar todas as civilizações em evolução, durante todo esse período, a atuação de Deus através da sua misericórdia divina atuou. Épocas em que a humanidade passou por períodos extremamente difíceis e que de repente apenas um sopro divino faz movimentar tudo numa outra direção. Isso também ele chama muita atenção nesse estudo que nós vamos entrar. As leis divinas, elas regem tudo. Regem tudo. Aonde quer que você esteja, não importa o planeta. Quando o nosso amigo, o Wallace... Né, também, tudo. Quando o Wallace colocou o hexágono aqui e o hexágono lá, faz parte do Criador. E as dificuldades nossas, os problemas, a gente não compreende ainda o porquê. Mas tudo isso obedece
As leis maiores têm uma finalidade maior, não né? tenha dúvida. Estamos ainda por compreender, porque a evolução ela é tão penosa. Eu sempre me lembro disso. No reino animal, por exemplo, quanto sofrimento, né? E os animais, por não exercerem o livre-arbítrio, eles não têm o que expiar. Eles sofrem por uma questão evolutiva de aprendizado, né? A gente vê uma presa maior devorar uma menor. Enfim, aquilo é dolorido, é sofrimento, não é? Então, por que esse processo evolutivo é tão penoso, não é? E nós também passamos, fora as contingências oriundas dos problemas dos nossos equívocos do passado, tem as próprias circunstâncias da vida, né? Que nós que estamos aqui estamos submetidos a esse processo todo que é de dor, não é? Que é de dor. A minha visão é que Deus nos dá a cada um o caminho que Ele sabe que é o melhor para nós. Quando nós resolvemos escolher outros caminhos que não é aquele que Ele nos designa, que Ele nos coloca para que nós podemos exercer a nossa vida e ser co-criador, aquela colocação sua, né? Fazer parte da cocriação divina. Quando nós infringimos isso aí, surgem naturalmente as dores e os sofrimentos. Se nós somos enviados por Deus para ser um marceneiro e trabalhar naquela família e etc., muitas vezes a gente se rebela contra isso, não aceita. E então nós decidimos trilhar outros caminhos. E aí vem a dor e o sofrimento. Por isso que nós herdamos essas, de uma certa forma, né, essa não aceitação. Felizes dos espíritos encarnados que, ao serem visitados pela dor e pelo sofrimento, agradecem a Deus. Emmanuel tem uma frase que sintetiza a ideia que você está expondo. Ele diz assim, que a maior, digamos assim, o maior propósito nosso aqui é de vivenciar a vontade divina. Isso que a gente deveria ter como razão maior de vida. A gente cumprir as leis divinas, né? Porque é esse o propósito. E quando a gente sai disso, aí vem as circunstâncias da vida para nos trazer para esse caminho, né? Quando nós oramos a oração mais bela deixada por Jesus, nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Assim na terra. Assim na terra como no céu. Então, há muitas vezes a vontade do Pai é que nós sigamos aquela trilha para o qual Ele nos foi enviado dentro do nosso processo reencarnatório. Processo esse do qual nós participamos e concordamos com Ele. Acontece que, ao chegar aqui, às vezes nós queremos seguir caminhos diferentes. E todos esses caminhos diferentes, que não são aqueles que foi designado para que a gente siga, causam dores e sofrimentos. Meio a tudo isso, estamos nós exercendo o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E interessante como Deus, né, ele vê tudo isso de uma forma tão, vamos usar as nossas referências aqui, tão paciente, né, esperando que a gente vá se debatendo para descobrir esse caminho. O amor dele é infinito. Um amor infinito, um ato de amor que a gente não compreende ainda. Não é, Wallace? Perfeitamente. Qualquer coisa que a gente vá fazer
qualquer coisa que nós possamos fazer, que vá de encontro à ordem natural daquilo que nós estamos inseridos, mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber, mesmo que sensivelmente, que a gente está na rota errada. Porque se você sai da sua rota pelo livre-arbítrio, a opção que é de cada um, você vai topar com coisas que vão dificultar ainda mais o seu processo de amadurecimento. Não que você não vai amadurecer, só que você pode custar mais um pouco. Porque se aquilo foi traçado para você, você vai fazer dessa forma para você estudar, porque na prova vai cair tudo que está aí. Aí tu diz, não, eu vou estudar por aqui, não vou seguir essa rota. Aí se você tinha ali o bizu, como antigamente, para você fazer a prova, tu vai estudar outro material. Então você não pode reclamar de tirar uma nota baixa ou até perder, né? Você é professor de cursinho? Não, nem sou, nem quero ser, agradeço. Mas a gente percebe que a vida, o homem faz as coisas na vida material similar às coisas que já existem no mundo espiritual. Então, se a gente percebe num livro como Missionários da Luz, de André Luiz, lá, que tem também lá a introdução de Emmanuel, quase todas as obras tem, né? A gente vê lá, porque ele custodiou aquele trabalho também, a gente vê que para você vir para cá, vem uma proposta pronta para você. Você vai escolher quando estiver aqui, intuitivamente, se você vai seguir ou não, né? Então, até o nosso corpo que possuímos é o corpo melhor que nós temos para o nosso processo reencarnatório. Perfeito. No livro da Ivone Pereira de Carmo, ela mostra lá Memórias do Suicida. Ela mostra exatamente na parte da construção do corpo para o espírito vir, sendo moldado o melhor formato de corpo. Se é forte, se é fraco, se vai ter isso, se vai ter aquilo, para a reencarnação que está programada. É chamado setor de modelagem espiritual. O espírito chega até a provar aquele corpo. E então, de repente, você está aqui e você possui um corpo, o melhor corpo que Deus lhe deu para as funções que você precisa. E aí você se rebela. E em última essência, somos nós quem modelamos esse corpo, sim, pelas sim. nossas atitudes. Mas a gente modela não só o corpo, a gente modela o mundo ou desmodela. Olha, o Ernest Henkel, um zoólogo alemão, ele, falando sobre sustentabilidade, ele mostra que se você agredir uma determinada área do ecossistema, a outra pode também perder-se. Se você acabar com uma determinada raça de animal, extinguir, você vai ter a proliferação de outra. Então isso é básico. Então tudo foi dado em perfeitamente equilíbrio para nós, não foi? Então o corpo também. Se você não conseguir manter o equilíbrio, como a gente vê no Evangelho, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeito, no item sede perfeito lá, cuidar do corpo e do espírito. Se você não cuidar dos dois adequadamente, então a rota foi te dada, está aí. É como a prova, você recebeu o bizu. Aí se você vai pelo livre-arbítrio e você faz o que você quer, do jeito que você quer, depois você vai ter que arcar com as consequências. Então é simples. Então, como diz um filósofo, viver é muito simples. Complicar é qualidade do ser humano. Então a gente complica por qualidade própria, né? Então pronto. Então a gente depois não pode reclamar. Olha, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte que não quis se identificar, que a gente vai trazer daqui a pouco. Mas antes a gente queria mandar um nosso abraço fraterno e carinhoso para os nossos irmãos sergipanos, né, em particular os espíritas, e parabenizar ao amigo Júlio Góes, que ele assumiu a Federação Espírita do Sergipe, Júlio, né? Pessoa assim, está em boas mãos a federação lá, né? Muito. A federação está de parabéns, né? E também um alô para a Jeane Paiva, que é uma ouvinte nossa e está assim, que divulga também aqui a Rádio Brasil Espírita, e ela tem uma função também na federação, como coordenadora de comunicação da Federação Espírita. Que bom. Nosso carinho para você, Jeane, e vamos desenvolver essa parceria aí com vocês, não é? Para a divulgação dessa mensagem maravilhosa
que é a mensagem da doutrina fundamentada nos valores morais e éticos do Evangelho de Jesus. Temos também o seminário que será realizado aqui no Centro Espírita William Crookes no dia 29, agora próximo. Vai acontecer o dia todo com o palestrante e escritor Rafael Lavarini, e com o tema intitulado A Casa Espírita na Visão do Cristianismo. Então, você pode se inscrever através do site do centro, não é? Através da livraria. O telefone é o 3223-3260. As inscrições são gratuitas ou pelo site. Mas o nosso ouvinte, ele formula aqui uma pergunta a vocês. Ele questiona o seguinte: Buda seria um missionário ou um ser crístico? O quê? Um ser crístico. Como tanto, do meu ponto de vista, aquele período que Buda veio e o período anterior era um período ainda na humanidade de muitas névoas. O mundo precisava de luz, e a espiritualidade superior, regida pelos espíritos maiores, pelo nosso governador espiritual, criou uma verdadeira, enviou ao nosso planeta, lentamente, em épocas diferentes, missionários, que dentro de uma programação sequenciada e inteligente, foi trazendo luzes diferentes, em épocas diferentes, até chegar no nosso grande mestre amado Jesus. Eu vejo Buda, dentro da minha pequenez, como um desses espíritos elevados, um missionário que trouxe luz àquela época que ele viveu. Uma das maiores contribuições de Buda foi nos trazer o sentido da compaixão. Naquela época não se conhecia o amor, a compaixão. E 500 anos depois, porque Buda veio exatamente 500 anos antes de Jesus, 500 anos depois, Jesus nos ensinou o amor. E então nós vemos a evolução como se processa. Naquela época que Buda nos trouxe a compaixão, a humanidade não estava ainda preparada para receber o amar ao seu próximo como a si mesmo. Mesmo Jesus trazendo 500 anos depois, ainda hoje nós temos imensa dificuldade de, na íntegra, desenvolver esse ensinamento. Mas eu vejo como um missionário que trouxe uma grande contribuição naquela época que ele passou pelo nosso orbe. Eu vejo também, inclusive até eu acho que, não me falha a memória, Emmanuel vai falar sobre o Cristo Planetário nesse livro aí. E Cristo Planetário, que é só dando um spoiler aqui, né, como diz na linguagem moderna, você trazendo aqui uma cena dos próximos capítulos, é basicamente uma falange de espíritos de altíssima grandeza espiritual, e eles são distribuídos para virem épocas aqui ao planeta, né? E o Buda, Krishna, Gandhi e tantos outros aí que faziam parte de uma pleiade de espíritos superiores, não necessariamente que fizessem parte desse Cristo planetário, eles são incumbidos de virem ao planeta Terra em datas predeterminadas para auxiliar a evolução consciencial. É sempre bom bem lembrar, porque é um desenvolvimento do despertar de consciência que o espírito evolui. E assim foi semeado paulatinamente, com a compaixão lá, com Buda, Krishna também da mesma forma, Gandhi, em épocas totalmente diferentes, né? E
antes de Jesus, depois do Cristo, para que a gente não esquecesse, que maturasse naturalmente esse amor que Jesus ali pronunciara, né? Então é uma forma de mostrar, e Emmanuel vai dizer aí que esses missionários sempre vieram, e Jesus foi um missionário. Ele não precisa todos que vieram serem cristos, mas todos são missionários, inclusive o próprio Cristo. Então, Moisés, missionários, todos foram missionários, mas que todos tiveram tarefas diferentes. Ajeitar ali um bolsão social naquela época, distribuir um pouco de sensibilidade e sensatez a um povo mais rude, para que mais tarde, com a evolução, eles tenham contato com outras raças, porque as raças elas se misturaram, uma raça auxiliou a outra. Diz Emmanuel aí que a gente vai ver outro spoiler, a raça andâmica, que foi do Cro-Magnon ou Cro-Magnon, que vieram os espíritos de fora, ela foi contemporânea do Homo erectus, para a junção dos dois criar o Homo sapiens, para mais tarde surgir o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então a evolução é uma mistura também de raças, de conhecimento, de cultura e tal. Esse sincretismo possibilitou, tendo missionário no meio ali como um grande farol, né, nós andarmos nessas estradas escuras. E você nota que a evolução ela se dá de uma forma harmônica. Perfeitamente. Ela vem sendo dado a ela o que ela pode receber naquele momento. O que a gente pode receber, não é? Exatamente. Mas voltando ainda a Buda, e em relação ao que você acabou de mencionar, a gente lembra, não é? Nos recordamos de que tudo isso obedece a esse espírito maior que é Jesus. Né? Todos esses colaboradores, mensageiros, missionários obedeciam a um planejamento maior, né, que era desenvolvido por Jesus. Né? Jesus fazendo, desempenhando o seu papel, a sua missão de salvação da humanidade, né? Nos trazendo a luz, os roteiros para a gente crescer, se transformar, evoluir, caminhar em direção ao Pai. Como é que seria, olha aí de novo a história do professor, como é que seria uma escola se não tivessem diversas salas de aula de acordo com a quantidade de alunos e diversos preceptores, diversos professores? Mas tem que ter ali o coordenador, né? Tem que ter ali o diretor, tem que ter o cara, né? Da escola. Então, há uma hierarquia. Isso tem que existir, mas existem várias salas de aula e vários professores. No universo existe uma hierarquia. Tem um primeiro ano, tem um segundo, tem um terceiro. Jesus é o reitor, pronto. Então, nós somos uma grande escola. Somos uma grande escola. Então tem Só que ter. Que é um reitor extremamente amoroso. Agora, diga-se de passagem, o professor que não der conta é substituído. Não, mas não acontece isso, o Wallace. Não? Não acontece isso, porque ao se chegar a esse nível, não se retroage mais, né? Não se comete as nossas infantilidades. Não, mas quando eu falo não der conta, ele, como a gente vê, que podia ser que Kardec não desse conta, já tinha um outro que podia ficar, né? Sim. Então o professor, às vezes, ele não é que ele vá falir, ele pode não dar conta desacreditar dele mesmo, às vezes, e dar conta daquela incumbência. Chico Xavier tremeu nas bases. E Emmanuel foi lá e disse: disciplina, disciplina e disciplina. Essa é a dica que eu te dou para você seguir aí, então. E tem um detalhe, às vezes. Esses são companheiros mais próximos nossos, né? Mas eu defendo que às vezes pode ser superior, mas pode tremer. E às vezes você. Uma vez revestido dessas condições aqui da matéria. A gente não sabe, né? Matéria é matéria. E às vezes você é afastado de uma função, não para ser diminuído, mas para exercer uma outra. Isso. Às vezes uma porta que se fecha é uma mensagem de Deus dizendo: não insista nessa porta. E quando você não mais procura aquilo que não se abre para você, aparecem novos caminhos. Eu me lembro, no atendimento fraterno, às vezes a gente vê o sofrimento em vários casos.
Um deles é, por exemplo, pessoas que têm um relacionamento, acabam e depois ficam buscando renovar aquele relacionamento sem sucesso. É a porta fechada. E aí, às vezes, você, ao aceitar, outras portas se abrem. Olha, nós já estamos no final do E a gente só fez tempo. o primeiro parágrafo, né? Só a introdução, né? A introdução. A introdução. Nós já chegamos aqui no limite do nosso tempo, né? Isso só mostra a riqueza dessa obra, para debate, discussão. Então nós vamos aqui concluir, né? Tem que fechar o programa, né? Enaldo, você gostaria de deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para nós todos? Aos queridos ouvintes, eu queria dizer que procurem ler esse capítulo 1, principalmente a introdução dessa obra, que é extremamente enriquecedora. A vida é um caminhar. Às vezes eu penso que Jesus nos deu um jardim, o qual nós devemos ser o agricultor das nossas ações naquele jardim. As sementes estão colocadas de lado. Aquelas sementes são que Ele espera que nós plantemos para a função que nós fomos designados. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher outras sementes. E muitas vezes essa escolha, através do livre-arbítrio, nos leva a caminhos delicados. A doutrina espírita, ela é extremamente rica através do legado deixado pelo nosso querido amado Mestre Jesus, do qual Kardec refletiu na codificação. A todos aqueles que já conhecem a codificação, tentem se fortalecer na grande luz que ela traz para todos nós. Para aqueles que estão iniciando, procurem encontrar a luz da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. A noite de hoje ela foi bastante enriquecedora, trouxe uma discussão muito ampla, porque nós abordamos a introdução. E a introdução, ele faz um passeio pelo livro. E então ela teve um caráter assim muito geral, mas muito enriquecedor. Eu deixo um grande abraço para os nossos amigos ouvintes, convidando os mesmos para continuar conosco nas nossas reflexões na primeira quinta-feira do mês que vem. Isso, tão distante, não é? Wallace. Eu estou muito feliz, foi um encontro maravilhoso, a gente debater sobre o início da obra, né, e falar um pouco sobre essa perspectiva da evolução que ele vai tratar em toda a sua obra, e isso deixa a gente curioso de querer estudar. Eu faço as palavras do Senhor Arnaldo das minhas também, recomendando a turma aí para, se quiserem ler também, dar uma pesquisada sobre isso, porque é encantador e nos inspira muito para a vida. A vida em si, ela requer muito dessa acuidade com relação às nossas ações, para que a gente melhore cada dia mais e mais em todos os âmbitos e rumando para Deus, né, sempre. Então eu agradeço também, eu aproveito a oportunidade de estar com vocês, é sempre enobrecedor estar aqui com todos encarnados e desencarnados, ouvintes, todos que participam. E deixo meus votos de muita paz e luz para todos, e que mês que vem a gente se encontre aí, aqui pelas ondas de luz da Web Rádio Brasil Espírita, mas que a gente se encontre também em desdobramento. Olha que coisa boa. Um abraço a todos. Olha, nós agradecemos a participação de ambos e deu para a gente pressentir aí como será o desenvolvimento, né, das reflexões sobre esse livro maravilhoso, não é? Agradecemos a vocês de coração, agradecemos ao Márcio
E agradecemos, sobretudo, a Jesus, o nosso irmão maior, não é? Que tanto se dá em nosso benefício, não é? Exerce a sua função, a sua missão com tanto amor, né? Tanto carinho. Que Ele nos abençoe e que a paz dele esteja sempre a nos acalentar e estar presente nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Uma boa noite.